vídeo sobre produtividade e então tudo mudou. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa história que eu vou contar agora é a razão de eu estar aqui. Em maio de 2022, me ofereci para ajudar um amigo a encontrar um novo emprego. Sou ótima com ferramentas de produtividade, então comecei a buscar o vídeo perfeito no YouTube para ajudá-lo a aprender, entender, dominar e aplicar a técnica Pomodoro, um método de gerenciamento de tempo em sua busca por trabalho. Ajudar os outros me motiva de uma maneira que poucas outras coisas conseguem. Sou a D. Gosto das coisas simples e objetivas. Muitas vezes procuro guias como fazer para iniciantes para aprender mais rápido. E quando se trata de ajudar alguém, faço questão de ir além. Depois de uma busca criteriosa, finalmente encontrei o vídeo perfeito. A apresentadora tinha um sorriso acolhedor, ela era envolvente desde o início. A forma como explicou a técnica Pomodoro foi incrível. Agora eu podia compartilhar com meu amigo e seguir com as minhas muitas tarefas. Na época, eu morava no exterior com a minha família. Estávamos lá durante a pandemia e eu tinha um trabalho em tempo integral. De alguma forma, estava conseguindo manter tudo em ordem. Ajudar os outros me motiva de uma maneira que poucas outras conseguiam. Mas em muitos aspectos eu ainda estava na base da pirâmide das necessidades de Maslow, depois de algum tempo vivendo ali. Olha, ela faz o que eu faço. Alguns dias depois, em meio à minha agenda cheia e à rotina rígida, me deparei com outro vídeo daquela mesma youtuber animada. Dessa vez, algo chamou minha atenção. Ela leu uma palavra errada, dizendo juggle, equilibrar várias coisas ao mesmo tempo, ao invés de struggle, uma dificuldade. Eu comecei a rir, porque eu percebi que estava fazendo isso cada vez mais nos últimos anos. Continuei assistindo ao vídeo de uns 10 minutos, sem perceber qual era o tema principal do canal. Então fiquei curiosa. Eu amo aprender coisas novas e o canal se chamava How to ADD. Siglas me irritam, então pensei, o que significa isso? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Traduzindo mentalmente para o português, pensei, isso é aquela coisa das crianças inquietas da escola que não conseguiam ficar paradas. Nada a ver comigo. Eu era uma menina, boa aluna, muito dedicada. Pensando bem, esse diagnóstico era algo que associavam mais com meninos da minha família. Alguns nunca conseguiram alcançar muito na vida e outros se transformaram em dependentes químicos. Meu Deus, como posso me identificar com ela? Foi aí que me deu estalo. Desde que nos mudamos, comecei a sentir coisas estranhas, muito parecidas com as sensações que eu experimentava quando era mais jovem, as mesmas dificuldades. Eu decidi mostrar o vídeo para minha família. Eles são incríveis, pragmáticos e objetivos, bem diferentes de mim. Assistiram atentamente e, no final, hesitaram. Perguntei o que vocês acham. Finalmente disseram, você tem isso aí. E os mais jovens falaram, já imaginava que você tinha TDAH. Eu fiquei chocada, emocionada, confusa. Mil sentimentos se misturaram na minha cabeça. Mostrei o vídeo para outras pessoas próximas e elas concordaram. Eu não sabia o que fazer. Considerei várias possibilidades e tomei uma decisão. Eu assistiria a todo o conteúdo disponível naquele canal antes de tomar qualquer atitude. Em 3 meses, assisti a todos os 7 anos de conteúdo do canal How to ADD da Jessica McCabe. A cada vídeo,
eu aprendia mais sobre mim mesma. Por que me comportava de determinada maneira. Cada momento, cada decisão na minha vida havia sido impactado por essa nova descoberta. Talvez, apenas talvez, eu tivesse TDAH. E se eu tinha, então outros familiares também tinham. E isso explica muito, muito mesmo. Tell me you have ADHD without telling me you have ADHD. The signs everyone missed growing up. Esse foi o vídeo que eu assisti e que deu início a essa série. Me diga que você tem TDAH sem dizer que tem TDAH. Os sinais que todo mundo ignorou na infância. O que é TDAH? O que é TDAH para mim? Como se apresenta em mim? E para você, já que somos únicos, o que é ser neurodivergente? A blessing and a curse? Um presente e um peso? Essa jornada que me proponho a compartilhar nesse canal. O vídeo que deu início à série de autodescoberta foi Tell Me You Have ADHD Without Telling Me You Have ADHD. The Signs Everyone Missed Growing Up. E eu vou deixar o link para vocês. Mesmo ao pesquisar sobre TDAH para escrever esse texto e para entender um pouco mais sobre o que acontece, o que aconteceu e o que acontecia comigo, ainda acho difícil ler as definições clínicas nos sites de psiquiatria. Prefiro a forma como a Jessica McCabe o descreve, de maneira simples, positiva, carinhosa, de um jeito que até uma criança pode entender. Minha criança interior jamais teria conseguido lidar com a definição fria e clínica, e lidar com as coisas tem sido um desafio a minha vida toda. Por isso, agradeço. Reflexões, comentários e perguntas. Agradeço a minha família e amigos pelo amor incondicional e pela paciência. Aceito que descobrir só agora deve ter uma razão. Sinto tristeza por ter passado por tantas dificuldades e imagino como poderia ter sido diferente com um diagnóstico mais cedo. Fico feliz por ter encontrado outras pessoas como eu. E você, já teve uma descoberta parecida? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Até mais. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com quem pode se beneficiar. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Obrigado pela sua presença. E foi super fácil gravar esse vídeo. Eu só precisei configurar a câmera, o microfone, entender a luz, fugir do reflexo dos óculos, lembrar o que eu ia dizer, falar sem tropeçar, não esbarrar no microfone e gravar várias vezes. Tranquilo, né? E ainda como uma perfeccionista em recuperação, achar que nunca vai ficar perfeito. Mas no fim deu tudo certo, porque o importante é começar. Obrigada por assistir e agora fique com os bastidores. Reflexões. Diga que você tem TDAH sem dizer. Diga que você tem TDAH sem dizer.